Bem-vindos ao 17º episódio do Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra Time, lançada em 1973 no disco The Dark Side of the Moon, da banda inglesa Pink Floyd. Para esta conversa sobre esta obra e sobre o tempo, recebemos nosso convidado Américo Lousada, que é psicanalista na clínica Sinergia. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Boa noite, Américo. Boa noite, Rafa. Hoje, continuando a nossa saga no tempo, não sei se já perceberam, a gente está fazendo aí o segundo do tempo agora. Hoje nós vamos falar sobre Time. E para fazer essa análise, eu convidei um grande amigo da clínica, que é o Américo Lousada, que é psicanalista há bastante tempo também. E como eu e como o Rafa, além de tudo, ela é fã de rock and roll dos bons, né, dos anos 70. Então hoje eu pensei nele, porque ele tem esse gosto musical também. E eu tenho essa idade também. Temos essa idade, exatamente, estamos lá nos anos 70. E essa música foi muito emblemática, né? A música do disco The Dark Side of the Moon, de 1973. Está entre os 5 discos mais vendidos de toda a história do planeta, né? É uma obra interessantíssima e ela tem muito conteúdo, tanto musical como a mensagem que ela traz sobre o tempo. Então, bem-vindo, Américo. Vamos falar um pouco dessa obra. Um grande prazer. Eu quero primeiro que vocês saibam, né, que eu vivi a hora que esse disco foi lançado. Eu tinha lá 14 anos. E era muito interessante porque alguns dos meus amigos, quando lançaram esse disco, eles já estavam em frenesi aguardando a chegada do disco, né? E aí, então, quando um deles comprou o disco, era todo o encontro que tinha, ficava lá os moleques tudo deitado no chão, curtindo as músicas. E eu, na época, eu não curtia desse jeito, eu achava muito estranho. Eles, sabe, eu preferia mais bater papo com as pessoas, né? E eles ficavam lá curtindo, entendeu? Não, ia num encontro e não ficavam com as pessoas, ficavam deitados no chão escutando o Dark Side of the Moon. E não que eu não gostasse, mas eu achava que não fazia muito sentido esse negócio de ficar isolado lá, só escutando música. Mas as coisas acontecem, né, nas horas, né? Depois, acho que de uns 10 anos, talvez, eu já engenheiro, tudo, eu comprei o disco, né? Porque eu não tinha o disco. Aí eu comprei o disco e aí eu também fiquei, como é que eu vou dizer, viciado, né, no disco, né? E aí eu que passei essa época aí de ficar curtindo o disco e ficar lá, escutava, passava o disco inteiro e escutava de novo. Só que eu não estava acordado, né? Então esse programa Acorde para mim foi muito legal, por quê? Porque eu sempre adorei Time, sempre, mas eu não sabia da mensagem que estava nessa música. Então, quando você me convidou para fazer esse programa, putz, eu falei, caraca, eu fui escutar a música e com a letra tal, falei, nossa, olha o que tem essa letra, que coisa incrível, né? Então, é um grande prazer eu começar a falar sobre isso. Algo bastante relevante para eu acredito que é bom a gente começar falando disso, é que não só esse disco, o Pink Floyd como um todo, mas especialmente esse disco, eles estavam de uma forma muito avançada inventando uma nova sonoridade, né? Que para nós hoje, 40 anos, mais de 40 anos depois, a gente já completou 50 anos em 23. 50 anos. Olha só, 50 anos depois, nós já estamos acostumados, né? Essa sonoridade, ela já está no nosso imaginário. E vieram outras depois disso. Mas é importante fazer a ressalva de que essa banda, e especialmente este álbum, não é à toa que ele foi esse
esse tsunami que o Ricardo estava falando agora há pouco, de quanto foi vendido e até hoje é festejado por todos, eles estavam explorando a sonoridade e eles estavam inventando sonoridades novas. Essa música, é muito fácil ver essa sonoridade, essa introdução que eles colocam na gravação original, né, do disco. Hoje, se for colocar lá no YouTube, eles cortam a introdução. Eu acho interessante isso, né? É bem vestígio do nosso tempo. Para mim, a parte mais genial é aquele início com esses relógios, tem todas as histórias, como é que eles fizeram essa gravação. E tem uma coisa genial nessa introdução, né, na minha opinião, que eles vão... Tem aquela primeira apresentação dos relógios, né? Aparece a primeira citação. Depois começa uma sessão grande onde acontece quase que uma improvisação rítmica, né? O instrumento vem e faz uns ritmos diferentes e fica o tempo inteiro uma conversa entre os instrumentos ritmicamente muito livres. Mas por trás de tudo tem um metrônomozinho, tem um instrumento quase como se fosse um metrônomo, mantendo a precisão. Eu acho isso genial, porque tem tudo a ver com a música, tem tudo a ver com o texto que vai ser dissertado. Assim, tem o tempo de cada um, né? Tem o kairos, o tempo psíquico, que cada um tem o seu, que cada um responde ao seu, mas tem o cronos ali mantendo. E eles fizeram questão de colocar esse metrônomo dando a régua. Ou seja, só essa introdução já faz essa música, para mim, uma obra, né? Uma obra que merece ser tão festejada. Fazendo qualquer coisa para preencher o tempo de um dia monótono. Desperdiça as horas de um jeito indiferente. À toa em uma quebrada da sua cidade natal, esperando que alguém ou algo lhe mostre o caminho. Cansado de ficar sob a luz do sol, de ficar em casa para observar a chuva. E você é jovem e a vida é longa, e hoje há tempo para gastar. E então um dia você percebe que 10 anos se passaram. Ninguém lhe disse quando correr. Você perdeu o tiro de largada.
E você corre e corre para alcançar o sol, mas ele está se pondo. Ele está dando a volta até surgir atrás de você novamente. O sol é o mesmo, de uma forma relativa, mas você está mais velho. Com menos fôlego e um dia mais próximo da morte. Cada ano está ficando mais curto. Parece que nunca tem tempo. Planos que não dão em nada, ou se tornam meia página de linhas rabiscadas. Aguentar firme enquanto se sente um desespero silencioso. É o jeito inglês de ser. O tempo passou, a música acabou. Pensei que eu teria algo mais a dizer. Em casa de novo. Gosto de estar aqui quando posso. E quando chego em casa, com frio e cansado, é bom aquecer os meus ossos ao lado da lareira. Bem longe, no outro lado do campo, o badalar dos sinos de ferro chama os fiéis para se ajoelharem, para ouvirem os suaves feitiços mágicos. Tem uma coisa nessa música a respeito de tempo, não dessa música, de grande parte do disco, que o rock and roll, ele sempre foi meio pautado por uma velocidade mais acelerada, mais puxada, né? Então a gente tinha o rock and roll e até uma coisa que a gente chamava de música lenta, mas mesmo a música lenta é uma batida ali que a gente chamava de soul music, uma música mais lentinha, romântica. Normalmente a música lenta é uma coisa mais romântica, tem um andamento 4x4. Ele não é lento, né? Ele tem compassos não tão longos como nessa música, mas o andamento dessa música é um andamento mais sossegado, né? Que nos traz a reflexão. Não é à toa que é um disco que nos convida a parar para pensar, a parar para escutar. Ele saía daquela coisa dançante e fazia o pessoal sentar e escutar cada nota, né? E é interessantíssimo isso, porque trazer uma coisa mais lenta e colocar você nessa velocidade mais lenta, e aí você para apreciar. E a própria letra da música, né, é muito, muito legal a gente quando presta atenção, que foi o que eu fiz depois que vocês me convidaram, tá? Eu fui olhar a letra e realmente ela é muito legal, ela ensina muito a gente, né? Porque ela primeiro começa a falar da juventude, dizendo que ele não tá de bem com o tempo, enquanto você é jovem, né? Então ele me menciona assim, alguma coisa assim, de um tipo um tédio, que você não consegue lidar com o tempo e acha que o tempo não passa, né? Você não sabe o que você fazer da sua vida. E aí depois ele mostra ele um pouco depois, né? Ele mais velho, e aí ele acha que ele está sendo atropelado pelo tempo, quer dizer, ele continua não estando de bem com o tempo, então ele acha que o tempo está passando rápido demais. Então percebe a diferença de percepção que as pessoas, dependendo da idade, elas têm em relação ao tempo, né? Então no início era tédio, e depois, nossa, o tempo me atropela, né? E isso é um problema da sociedade atual, que a gente poderia olhar pelo lado psicanalista, mas eu prefiro olhar lá até assim por um lado mais espiritual, de você perceber que talvez seja uma visão muito materialista da vida, e aí você não consegue ver o que o tempo tem a ver com você. Você não se sente bem com o tempo. Então você vê a pessoa descompassada em relação ao tempo, mesmo quando é jovem, quando fica velha. Quer dizer, vivendo o tempo ela não consegue. E aí quando você olha para as crianças, né, porque, como eu falei, né, eu lido muito com criança hoje, e você percebe que a criança ela vive numa alegria o tempo todo, porque ela está sempre online. Ela vive no tempo, ela está vivendo o momento que ela está vivendo. Então ela está 100% naquilo que ela está vivendo. Então ela consegue transmitir uma alegria muito grande, ela vive intensamente.
porque ela vive no tempo. Então você pode imaginar por que as crianças têm que ensinar pra gente. Porque se você for lá viver com os gurus, os coaches, sei lá o quê, eles vão dizer para você que você tem que viver no aqui e agora. Que é exatamente essa dificuldade, né, que o Pink Floyd tenta mostrar. Que o cara nem quando ou ele está atrasado ou ele está adiantado, ele não consegue viver no aqui e agora. Né? Eu acho que isso é a maior mensagem dessa música. É muito legal de você refletir e falar assim, caramba, como é que eu vou conseguir? Né? O tempo vai passar e eu vou viver bem com essa passagem do tempo. Ou seja, de certa forma, a tônica da música é esse desconforto, né, do eu lírico em relação ao seu tempo, não se encontrando. Isso. Mas agora pensando não só nesse conteúdo, Américo, que você já deu uma luz interessantíssima nele, falando um pouco da forma, que é algo que sempre me interessa, essa música, ela traz em si uma estrutura muito sofisticada, pelo menos na minha opinião. Sim, ela é muito sofisticada, evidentemente, ela é muito sofisticada, mas a estrutura dela vai além de uma que seria uma canção ABA, tão comum, né, no mundo até do rock, que não tem grandes, em termos de formato musical, não tem tantas discrepâncias, são meio parecidos. Essa tem alguma coisa que me chama a atenção. Quando a gente pega, ouvindo os primeiros versos, o primeiro e o segundo, o cantor já entra, né? Ele entra com uma voz com mais ação, a bateria tá mais ativa, ele narra esses primeiros 2 versos de uma forma bem ativa, né? Quando vai falando o tempo está passando, um dia monótono, desperdiçar as horas esperando alguém, você vê que é um tipo de escrita musical que narra uma história, que conta alguma coisa. Na sequência, você tem uma queda na energia, que fica lindo, é a hora que ele começa a falar que é cansado de ficar deitado sob a luz do sol, de ficar em casa e observar, fica um pouquinho mais depressivo, né? E muda a instrumentação. E ele vai repetir isso mais vezes na música. Eu ouvindo, de cara eu me lembrei da estrutura da ópera. Estou fazendo uma ligação aqui bem resumida, mas na ópera o que a gente tem? A gente tem o recitativo e a ária. Então o recitativo é a hora que o personagem da ópera narra, conta o que está acontecendo. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. E normalmente é um canto já mais rápido, com tem mais movimentações narrativas na voz. E aí vem a área, que aí é mais melodioso, é uma reflexão. E nessa música é muito claro, né? Ele faz os primeiros versos mais narrativos, aí depois tem a reflexão e ele repete isso. E é interessante, e aí você vê como é que a música está em total acordo ao sentido do texto, por isso que a gente entende, sente a música tão bem, né? Quando ele vai fazer a reflexão, entra até vozes, entra um coro atrás. Claramente, eles que estavam né, o Pink Floyd como um todo, a banda toda, estava tão atento em criar paisagens sonoras, né, isso que eles faziam, texturas sonoras, ele coloca voz. Então não é mais o cantor só, vem o cantor e vem vozes atrás. Tipo, tem gente comigo, eu não estou sozinho nessa. Eu acho isso... Acho que é um lamento até, tem um lamento de fundo assim. Isso, um lamento. Na verdade, o lamento, na minha opinião, ele vem na outra vez, que aí vem sim uma voz solista por trás, né? Na primeira vez vem um coro, vem uma harmonização com vozes e muda completamente. A paisagem sonora, que já é extremamente diferente e que nos chama tanta atenção, é tão característico da escrita do Pink Floyd, né? Dentro dessa música eles fazem essa nuance entre uma parte mais ativa da história e uma parte mais reflexiva, né? Sim. Por isso que a gente entende também a ideia. Cansado de ficar sob a luz do sol, de ficar em casa para observar a chuva. E você é jovem e a vida é longa. E hoje há tempo para gastar. Talvez, né, a pessoa sinta, né? Mesmo sem ter entendido a letra, ela sente. Exatamente. Porque no final,
quando ele começa a falar da casa, puta, é uma coisa tão linda, porque parece que ele consegue se libertar dessa escravidão dele não conseguir estar no tempo a hora que ele chega em casa. Porque a hora que ele chega em casa, ele fala assim, ai, puxa, tô em casa. E aí, então, como você falou, aí ela acalma, né? Então, parece que ele ficou em paz na hora que ele começou a falar de casa, né? Puta, isso é muito legal, muito legal. Olhar assim alguns dados dessa gravação, né? Ela de 73, ela foi feita no estúdio do Abbey Road, dos Beatles, né? Onde os Beatles gravaram os discos deles. E o engenheiro de som deles era um cara chamado Alan Parsons. O Alan Parsons participou desse projeto e o Alan Parsons, inclusive, depois fez uma outra música maravilhosa falando do tempo, né? Do tempo que flui como um rio, né? Então, Flowing like a river. e o que acontecia, né, que conta a história da música? Eles estavam realmente impactados pelo tempo, pelo fato da loucura que era a vida deles naquele momento. Eles tinham se tornado uma big band internacional, rockstar total, davam shows no planeta inteiro, então era show cada dia no lugar, então era do show para o avião, do avião para o show, tinham quase que avião particular para ficar fretado, para ficar levando o povo o tempo todo, e show, show, show. Aí quando não tinha show, era sentar para gravar, para compor e para fazer, e uma pressão, e aquela coisa de vamos aproveitar enquanto o dinheiro está fluindo, né? E aí eles pegaram esses assuntos, né? Outras faixas desse disco, por exemplo, Money, que entra já e fala de dinheiro e fala desse capitalismo, né? Do qual eles faziam parte de gerar receita. Só para entender o que é receita, nessa fase aí da história, a música chegou a ser um dos principais, se não quase em alguns momentos, o principal produto de exportação da Inglaterra. Eles geravam tanta receita com royalties, vendendo músicas no planeta inteiro, que fazia parte, sabe, eles exportavam petróleo. Do balanço comercial deles. Né, no balanço comercial do país, a música era um dos itens importantes. Você vê o tamanho do business que era isso aí. E eles entravam no PIB. Entrava no PIB do Reino Unido. Também tinha Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, que não tinha como, né? Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa, eles tornaram isso como um produto de marketing, então eles geravam muita receita, né, vendendo músicas para o planeta inteiro, e o Pink Floyd era um dos expoentes naquele momento, e eles entraram nessa máquina e estavam lá fazendo toda essa correria. E aí o que aconteceu? Tinha que, né, e o artista transforma, né, aquela história de sublimar, né, essa dor que eles tinham, sublimar, e vamos falar disso, vamos falar de dinheiro, vamos falar De tempo. e entraram nessa história do tempo, né, da correria que é, e da
E quando você fala de voltar para casa, era exatamente o que eles sentiam, né? Quando eles voltavam para casa deles, né? Depois de tanta correria, eu falava, cara, eu vou ter um tempo agora em casa. Chegar, o que que você vai fazer em casa? Nada, eu preciso sentar em casa e escutar lá de longe o sininho da igreja batendo, que é isso que eu quero fazer agora nesse momento, que é o que eu preciso, sem fazer nada, né? É interessante isso. Eu não sei, né, como vocês interpretam o final, quando você fala lá do sino batendo, né, que está chamando os fiéis, tal. Eu interpreto, né, dentro da minha espiritualidade, eu interpreto como uma chamada, sabe? Para você se dar bem com o tempo, você precisa se espiritualizar. Então é assim que a música termina, né? Que a música está chamando os fiéis, né? O sino batendo. É uma interpretação minha, óbvia, né? Mas eu entendo que toda aquela história de eu estar sempre sendo atropelado pelo tempo, aí eu em casa eu acalmo, eu consigo curtir a vida, vai, digamos assim, eu consigo ficar bem com o tempo que eu estou vivendo, não acho nem que eu estou perdendo tempo e nem que o tempo está me atropelando, né? Eu estou bem com ele. Ou sendo crítico como eles eram, Américo, que eles falam assim, chama os fiéis para se ajoelharem para ouvirem feitiços mágicos suavemente falados. Então, tipo, olha, agora era para você descansar, mas sabe aquele momento que você descansa? Você não descansa não, você vai lá para a igreja, tá? Pode ser uma crítica Claro que sim. também, que assim, queira ou não, é um pouco da sociedade inglesa, né? Porque assim, você trabalha, 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 é o dia de você descansar, o que que você faz? Você vai na É igreja. um bom relaxamento. Mas sabe que tem um detalhe na música que, de novo, é uma implicação muito individual, né? Mas logo no primeiro trecho que eu chamo de reflexão, no segundo verso, quando ele diz cansado de ficar deitado sob a luz do sol e de ficar em casa para observar. É a primeira vez, né, que vem esse trecho mais calmo que eu falo e que vem o coro, etc. Exatamente nesse, né, que é o que eu considero o segundo verso, pode ser o terceiro, dependendo da forma como você divide, mas aí entra na bateria uma coisa que do Pink Floyd é muito característico. A bateria ela é muito desenvolvida, não é uma bateria normal, é uma bateria muito sofisticada, mas nesse momento começa a vir uma batida que não é tão normal também de ver e que parece, alguns dizem que parece um relógio batendo. Eu sinto muito como se fosse quase que uma batida cardíaca, parece que tem um coração que vem. Ficam fazendo um tum-tum o tempo inteiro. E não sai mais da música. A não ser em poucos momentos, mas essa batida que não é tão normal, que para mim parece uma batida cardíaca, aparece aí e vai até o final. E ela deixa de bater só no final. A hora que ele fala a última frase do último verso, quando ele fala, né, sobre os fiéis ajoelhados para ouvir os feitiços, tá, suavemente falados, ali essa batida, ela claudica em um primeiro momento, depois ela para. Mas não é que para de um jeito que a música acabou, ele tira essa batida antes. Pelo menos, para mim, isso me chama muito a atenção. Bem longe, no outro lado do campo, o badalar dos sinos de ferro chama os fiéis para se ajoelharem, para ouvirem os suaves feitiços mágicos. Então também tem uma coisa de que assim, o tempo acabou. Na minha versão, essa música também demonstra que esse tempo doido, que ele estava desconfortável o tempo inteiro, que tinha hora que estava sobrando, depois começou a faltar, e ele não sabia nunca o que fazer com ele. A música, para mim, a instrumentação mostra que o tempo acabou. Tanto é que no disco, é a coisa mais genial do disco, já emenda com a próxima peça, né? Esse disco é todo pensado inteiro. Então, assim, o tempo dessa música acabou. E ele mostra que está acabando o tempo. E é um momento dramático esse acabar o tempo. E aí ele já emenda a próxima. Que é um solo, né? E o solo de voz que ela faz tem até uma história interessante, né? Você sabe a história que ela foi contratada, deram a partitura para ela e pediram para ela fazer um ensaio ali, uma improvisação. Ela foi lá e gravou. E aí, depois de ter gravado, eles ouviram, falaram: Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. parabéns, ótimo, não precisa uma tomada. E foi embora. Uma nadinha. Aí pagaram a hora de estúdio dela, sei lá, vão dar dinheiro hoje, 30 pounds, né? 30 libras.
Ali ela foi embora. Aí depois que anos, né, ela entrou com processo como coautora, né, dessa obra, já que ela que criou essa faixa inteira e foi tipo isso aí vezes milhões, né? Talvez ela tenha ganhado 30 libras e depois recebeu 30 milhões de libras, porque foi Merecido, né? merecido, merecido, né? The Great Gig in Sky é absurdamente linda, esse solo que ela faz. É uma coisa muito bonita. É muito bonita, né? E já emenda com ela essa parte do disco antes, né? E tem uma coisa assim de construção melódica que essa parte da casa é a mesma estrutura melódica de uma outra música do disco. Respiração. Que na verdade, a hora que você escuta é praticamente a mesma música, né? Eles claramente tiveram uma coerência. Eles jogam lá, faz a primeira citação desse material com aquela faixa, exatamente, né, que tem tudo a ver, respiração com tempo, imagina, é a coisa mais, não tem como dissociar uma coisa da outra. E aí, na minha visão, eles apresentam o tema lá de uma forma mais simplificada, e aí eles preparam o ouvinte, por isso que esse disco é interessante, né? É uma concepção completa, da primeira à última faixa. Inclusive, eu já vi até alguns estudiosos que falam que são duas grandes suítes o disco. Suítes é aquela junção de... Suíte, musicalmente, remonta à música dos séculos XV e XVI, quando tinham as danças europeias, e eles se juntavam, né? Os compositores faziam várias danças que juntas davam uma suíte. E os ingleses, especialmente os compositores ingleses. Então, assim, tem muitas... Esse disco, ele tem uma concepção musical muito mais aprofundada do que parece, né? Eles, mais do que estarem inventando sonoridades, e eles efetivamente fizeram isso, mas eles demonstram um conhecimento bastante aprofundado de toda a tradição musical, e eles fazem citações, né? Eles citam a eles mesmos, mas eles citam toda a história da música ocidental, etc. Exímios músicos que tiveram uma formação, percebe-se, clássica, né? Primeiro o cara foi lá e aprendeu clássico, aí depois ele foi tocar rock and roll. Mas o cara era, acima de tudo, um músico, né? Deve ter feito lá o conservatório lá na Inglaterra, estudou música há muitos anos e domina, né, piano, guitarra, bateria, né? Então os caras têm uma grande concepção, assim, não estavam ali brincando, né? Não estavam, vamos ver o que vai dar. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, o que eles estavam construindo. Todo gênio, ele primeiro ele precisa provar que ele é bom para fazer as coisas normais, para depois ele conseguir superar e fazer o extraordinário, e porque as pessoas já acreditam nele. Eu, fazendo um paralelo com pintura, você vê as pinturas do Salvador Dalí quando ele estava normal, digamos assim, no aspecto de que ele não era ainda surreal, é uma perfeição. O cara era um pintor maravilhoso, quer dizer, o cara sabia pintar. Mas aí, porque ele obteve o respeito de que ele era um pintor maravilhoso, aí ele pôde extrapolar, e foi respeitado, mesmo fazendo... Pôde virar ele, né? Isso. Recebeu a permissão de ser ele. Isso. Então, só criar o surrealismo, só isso. Exatamente, fazer o estilo. Então, quando você fala que eles eram exímios músicos, sim, tem que ser, porque para eles criarem uma coisa nova, eles têm que ter uma base, né? Então, isso dá mais valor mesmo, né, para a pessoa. E falando de tempo, né, quando entrou aquele negócio do brief,
eu lembrei de algumas questões de tempo, que assim, a gente está sempre aqui no presente, mas o nosso presente, ele é pautado muitas vezes pelo futuro, né? Então eu pauto, o que eu vou fazer esse mês, o que eu vou realizar, quais são minhas metas, o que eu quero, o que eu vou fazer, né? E isso me permite executar N coisas, né? Nós que passamos no mundo corporativo muitos anos, a gente sabe muito bem como funciona isso. Você vai lá e pauta o que tem para fazer, então o seu presente, ele é regido pelo futuro muitas vezes. Ou pelo passado, hein? Ou exatamente, ou pelo passado, Ou contaminado pelo passado, né? passado e muitas vezes contaminado, como você diz, né, pelo passado, né, que a gente usa a nossa experiência para aprender, ou nosso inconsciente usa a nossa experiência para nos, teoricamente, né, nos complicar um pouco, muitas vezes, né? A gente gostaria que o córtex pré-frontal desse conta de tudo, mas ele não dá, e aí vem uma parte do límbico lá com as emoções que nos complicam a vida. E aí a gente tem o presente pautado pelo passado ou pautado pelo futuro. Deixar pautar pelo futuro, muitas vezes nos dá aquela força, né, de executar. Só que eu lembrei do brief, né? Que assim, você tem, até para respirar, dá para você hackear, né? Hackear a respiração. Assim, na natação, a gente, às vezes, quando você se mete lá a fazer scuba diving lá e dá umas mergulhadas, né? Se for mergulhar de peito, tem um hack que você faz, né? Você hackeia a sua respiração, respirando rápido, você respira bem rápido, isso dá você super ativa a sua glândula que controla a respiração, e aí você fica sem vontade de respirar tão rápido novamente. Então, seu fôlego aumenta bastante, né? Então, você vai lá e, por exemplo, uma pessoa que teoricamente ficaria 45 segundos embaixo d'água, vai para mais de 1 minuto. Você aumenta mais de 50% sua capacidade de prender a respiração. Uma pessoa com 1 minuto vai para 1 minuto e meio e por aí vai, né? Dependendo da capacidade de segurar o fôlego cada um. Só que isso tem um preço. Se você fizer muitas vezes, uma hora teu corpo, e seguidas vezes, né, sem intervalo, seu corpo vai sentir que está faltando oxigênio demais, porque você está ficando um tempo sem respirar, ele simplesmente desliga, ele vai lá, você desmaia. E desmaiar embaixo d'água não é uma coisa muito bacana. Então é perigoso, é perigoso. Então é um hack que você aprende a fazer na sua respiração, com o qual você tem que tomar cuidado. Aí, por que eu lembrei disso? Porque muitas vezes a gente fica hackeando o tempo também, como a gente quer fazer. Então a gente vai lá e se sobrecarrega de planejamento. Planejamento é importante? É, né? Não dá assim, eu começar um mês lá no corporativo sem saber como vai ser meu futuro, eu vou durar uma semana ali, né? Não funciona, não é assim que funciona. Você começa o mês sabendo como que você vai terminar, como você deve terminar o mês. Você tem planejamento, meta, monitoramento, um monte de coisas. Isso serve no corporativo e serve em várias fases da vida. Só que, igual respiração, se você fizer demais e não tiver um descanso, não tiver um intervalo, não tiver uma compensação para isso, e passar o tempo todo só planejando o futuro e no presente buscando esse futuro o tempo todo, hackeando, né? Você vai apagar também. Você não vive, né? O resultado líquido é zero, né? Exatamente, não, não vai dar, não vai acabar bem, né? Então, ou isso no futuro, né? Que você vai para ansiedade, vai para principalmente ansiedade, né? Crises de ansiedade, síndrome de pânico, muitas situações onde isso acontece, que começa a vazar. Ou se você vai ficar focado no passado, obcecado por algo que aconteceu e não desliga daquele passado, e passado, você não olha para frente, você está o tempo todo olhando para o passado, você vai também para essa posição depressiva, né? E acaba gerando vários sintomas que nós conhecemos bem. Então, a gente vai estar olhando para o passado, a gente vai estar olhando para o futuro e a gente vai estar olhando para o presente, sempre. Né? Não tem jeito, a gente vai estar olhando, só que com equilíbrio. O texto da música descreve bem isso, né, Ricardo? Você está dizendo mais do que o desconforto já bem descrito pelo Américo. Vai para um lugar depressivo, né? Um pouquinho antes do final, quando ele diz aguentar firme enquanto se sente um desespero silencioso.
esse desespero silencioso que a música fala, e ainda até emenda, né, dizendo assim, faz até uma crítica mais contundente a ele, né? Desperation is the English way. Isso, né? É o English way, né? Ele já trouxe para. Desespero é o jeito inglês. Exatamente. E esse desespero silencioso é uma imagem muito, muito forte, né? E que para mim tem muito a ver com essa volta para casa logo na sequência, em que ele vai lá se esquentar os ossos um pouquinho, né, na lareira, e o que para mim confirma a ideia de que está mostrando que o tempo dele está acabando, né? E encerra. Efetivamente se encerra. Eu queria voltar até para o que o Ricardo estava falando, né? Porque, de fato, a gente na clínica, né, a gente percebe as doenças psíquicas, elas se dividem mesmo, né? De pessoas que estão presas no passado e pessoas que estão presas no futuro, né? Então, a gente tem que viver no passado? Nunca, né? A gente deve voltar ao passado apenas para ver se tem alguma coisa mais para aprender. Depois que eu conseguir pegar aquele aprendizado, eu volto para o presente e vou viver o dia. Então, tem pessoas que elas ou vivem no lamento, né? No arrependimento, né? Ou com raiva de si ou com raiva dos outros, né? Então, isso prende a pessoa no passado, né? Então, ela vai ficar com rancor, mágoa, ressentimento, culpa, né? Todos esses sentimentos prendem você no passado. Então, na clínica, a gente muito tem que lidar com isso, para libertar essa pessoa do passado, para ela poder viver o dia. Porque ninguém vai conseguir ser feliz se você não vive o dia. Você tem que viver o que você está vivendo. Você tem que aproveitar, né? Aproveitar o teu dia. E as pessoas que estão exageradas, né? O Ricardo falou que fica planejando. E o futuro é o medo. O medo que faz a gente ficar escravo do futuro. Porque o medo é que faz a gente querer ficar o tempo todo, querer controlar e querer saber o que vai acontecer, não sei o quê, porque a gente não fica bem com o nosso futuro quando a gente tem medo. Tá? Então, você percebe que sempre tem emoções diversas ali que estão escravizando a gente. Então, quem vai para o futuro, quem é ansioso, é uma pessoa que quer ter controle das coisas. E quem quer ter controle são pessoas que têm medo. Por trás de tudo. Qual é o nome da palavra que está lá no fundo, na raiz da insegurança? É o medo. Então, quando a gente consegue lidar com essas coisas, porque todo mundo sabe que o medo em si não é um problema. O medo nos mantém vivos, certo? Quem não tem medo atravessa sem olhar para os lados, né? Sem noção. Então, quem não tem medo não é que ele é corajoso, ele é louco, né? Então, é importante que tenha medo. Sem noção. Sem noção. Eu chamo de louco para falar rápido, né? Mas, então, medo, sim, nos mantém vivos. Agora, se você fica escravo do medo, aí você já não é mais saudável, né? Tá? Então, esse tipo de... que é a diferença entre... acho que é até bom falar disso, né? A criança, ela consegue viver no online porque ela ainda não tem ainda a complexidade do ser humano inteiro, entendeu? Então, ela vive ainda na pureza. Ela não tem todos esses sentimentos que depois nos assomam, né? Que nos tomam e que fazem a gente se desviar do caminho e ter problemas emocionais e psíquicos, né? Então, a grande sacada, né? O grande trabalho do ser humano é conseguir ir para a vida adulta com aquelas qualidades que a gente tinha quando era criança, né? Então, você sim conseguir controlar todos esses sentimentos que impedem você de viver online, que você se livra dos mal-estares aí da culpa e da raiva e do ressentimento, mágoa, etc., que te joga para o passado, e se libertar dos sentimentos que te jogam para o futuro, que são ansiedade e todas aquelas coisas que eu chamei no final, né? É medo. É isso que a gente tem que tratar, né? Que a gente tem que cuidar para que a gente consiga ser feliz e viver o aqui e agora, né? Tá curtindo, por exemplo, essa nossa conversa aqui, que para mim está sendo muito legal. Por quê? Porque eu estou livre das coisas, graças a Deus, hoje nós estamos. Só para deixar claro aqui, quando você fala online, é o now, o aqui e agora. Que muitas vezes. Não. É isso, é ao vivo. Porque às vezes o online as pessoas. Parece que está no Google Meet. No Zoom. Desculpa, é verdade, é verdade. Foi bom você fazer essa observação. É aqui agora. Eu fico online o dia inteiro e não sinto isso. Fica sozinho no quarto, online. Né? Desculpa, eu sou meio velhinho. Desculpa aí, pessoal. É isso aí. Não, mas eu acho importante retomar o termo online e colocar num outro contexto. É bom para a gente ver que as coisas não são dadas da forma como é agora para sempre, né? Está escrito na pedra. Usa-se o online hoje em dia e está cada vez
vez mais, né, você está conectado, você está cada um na sua casa. Começou a ter uma outra conotação, e é importante a gente lembrar que os termos, eles estão vivos, eles respondem ao tempo. Agora, você trouxe um ponto interessante, Rafa. Você está online, você está conectado, mas você está conectado a quê? Com quem? Isso. A grande armadilha que acontece hoje é que você fica conectado, sim, você fica com uma grande atenção, né, focado em algo, mas é uma coisa na qual você entra e nela você dispersa completamente, né? Porque se você ficar, por exemplo, conectado a um livro, é uma situação. Você ficar conectado a uma música, quando nós falávamos no passado, era outra situação. Mas hoje você entra num ambiente online, né, usando um novo termo online, um ambiente virtual, na web, e lá você pode ir para qualquer canto e você fica indo para vários cantos ao mesmo tempo, né? Então, se aquela história de ficar no celular, passando o dedo ali no scrolling e tá ali o tempo todo passando de uma imagem para outra e fica 2 segundos aqui, 3 segundos ali e não se conectar a nada. E sabe uma outra coisa que tem, Ricardo, e que tem tudo a ver com o que o Américo disse agora há pouco, sobre viver o presente, tomar cuidado para não ficar nem preso ao passado, nem só pensando no futuro? O online hoje nos trouxe a situação do síncrono e do assíncrono. Você pode estar online com a pessoa sincronamente, ou você pode estar online ouvindo alguém falar alguma coisa, a pessoa falou ontem. Então, eu estou querendo mostrar assim, olha o tanto que contaminou essa coisa. Até o presente é diferente, né? Eu posso estar online ouvindo alguém me falar alguma coisa de forma não síncrona. Essa pessoa me falou ontem. A pessoa gravou. Então, assim, é tudo mais confuso, né? Atrapalhado. Exatamente, atrapalhado. A questão da gente se colocar. A música nos traz isso, né? Esse desconforto do eu lírico que achava que tinha tempo sobrando e não sabia o que fazer com ele, depois se deu conta. E aí tem uma coisa linda, vocês vão ter que deixar eu falar, que é a guitarra completamente. Uma guitarra fora do contexto, uma guitarra assim. É uma guitarra épica, eu diria, né? Porque traz umas texturas, sem fazer grandes exageros. E aí tem uma coisa linda na música, que você tem aquela última, o primeiro verso, né, quando ele finalmente diz assim, você percebe que 10 anos ficaram para trás, que ninguém lhe disse nada, aí vem aquele solo da guitarra, uma coisa escandalosa, de tão bonito, de tão interessante, como se você entrasse num túnel, né, com aquela guitarra, a guitarra te leva para um túnel, e aí quando sai, depois daquele solo lindíssimo, o texto já diz, logo na sequência, você está mais velho. O próximo verso, depois do solo, é lógico, ele começa dizendo outras coisas, mas aí ele vem com a frase, você está mais velho. Então, para mim, esse solo da guitarra passa 10 anos. Você passa 10 anos ouvindo essa guitarra. Sir David Gilmour. Que canta e toca, né? A voz é dele e a guitarra é dele. É absurdamente bom. Assim, é épico, como você disse, literalmente. Eu acho que a palavra é essa, é épica. E é interessante, né? Porque antes dele entrar, tem uma frase que eu acho que é absurdamente bacana, né? You miss the starting gun, né? Você perdeu o tiro de largada. Porque exatamente as pessoas... Isso, sei exatamente. Não, a pessoa ficou... Queimou, perdeu.
Queimou a largada, né? A gente pode pensar. Não, queimou não. Ele não queimou. Ele ficou parado. Ele ficou parado. Ele nem saiu. Perdeu, né? Você perdeu o tiro de largada, como se você perdeu porque você ficou esperando que talvez tivesse um tiro de largada. Já foi. Já foi. E a vida nem sempre tem tiro de largada, né? É muito. O que a gente enxerga acontece muito exatamente desta forma. A pessoa acha que tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, não faz. Aí quando resolve fazer, Já não é mais, não dá mais já tempo. foi, né? Então, inclusive, esse é o mecanismo principal da procrastinação que trava as pessoas. A pessoa vai deixando para fazer, não faz, e no momento que ela tenta fazer, já não é mais quase possível, porque já perdeu os prazos, já está tudo enrolado, não conseguiu, e aí fica naquela vida travada e se queixando que não consegue, que não dá conta, que não realiza, sente um fracasso pessoal, sente um fracasso na vida e se cobra, e vem culpa, e vem melancolia em cima. A psicanálise, ela, como o Zé falou lá já no disco, no episódio 2, né? A psicanálise, ela é um convite ao presente, né? É o convite a viver o presente, é o convite a olhar o que está acontecendo, prestar atenção no que está acontecendo agora, no que está sentindo nesse momento. Esse momento, assim, hoje é dia 12 de abril de 2024. Tem gente que eu sei que vai escutar na primeira semana e vai ter gente que vai escutar isso aqui daqui 2 anos. Aqui nós três estamos sincronizados. Eu, o Américo e o Rafa estamos nesse momento, um olhando aqui para o outro via vídeo, enfim, mas estamos os três no mesmo momento. Mas quem vai nos escutar pode estar escutando muito bem, curtindo essa conversa, né, gostando da conversa, mas pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui X tempo, não sei quanto tempo vai levar para alguém, para chegar essa mensagem para você que está nos escutando, né? Mas eu garanto que ela não vai estar envelhecida, viu? Exatamente, porque esse assunto Esta conversa é atemporal, viu? é totalmente atemporal. Se a gente pega lá os filósofos, pega Aristóteles falando do tempo. Você falou de Deus, do espiritual. Aristóteles, ele colocava assim que o Deus estava fora do tempo. Achei uma definição assim, bonita, porque ele estava fora do tempo, porque como ele é perfeito, ele não pode estar no tempo, porque se ele melhorar, ele não era perfeito. E se ele piorar, ele não era perfeito. Então ele é não sujeito ao tempo, né? E está dentro da história lá de ter vencido o Cronos, né? De tudo que vem depois. Então, São Tomás de Aquino, eu li outro dia, que é uma coisa mais bonita ainda, né? O tempo é uma coisa que eu sei para mim, mas se você pedir para eu te explicar, eu não sei mais. Explicar o que já não consigo. Já passou. Já passou, né? Então, é um conceito assim. E tempo, de novo, é relativíssimo, né? Esse final de semana passado, meu time foi tricampeão, Palmeirinha aqui em São Paulo, e eu fiquei vendo ali, como eu sabia já que ele tinha falado do tempo, eu fiquei percebendo uma coisa que é interessante. Para o time que está ganhando, o tempo não passa, porque você quer que acabe logo e tá ali um monte de gente olhando e vendo faltando minutos para terminar o jogo e você querendo que acabe logo e você seja campeão. E o tempo não passa. Naquele mesmo ambiente, você tem um monte de gente querendo mais tempo, que quer tentar voltar, fazer um gol, ganhar, e o tempo passa rápido demais. O cara olha, nossa, já é 45, já é 46, já acabou, tá acabando, não dá tempo. Tá dependendo de... Tá todo mundo no mesmo ambiente, mas dependendo de que perfil que você está olhando o jogo, o tempo vai passar numa velocidade para você completamente diferente que da pessoa que está ao seu lado, né? Que está ali próximo a você, que dependendo qual o seu interesse no desenrolar da partida. Para você ver como é flexível essa percepção do tempo que nós temos. Mas o tempo passa bem quando a gente está ouvindo boa música. E você falou de o quão relativo é a percepção do tempo, né? Isso é muito interessante nas execuções musicais mesmo. Você no palco fazendo determinada obra, você está respondendo ao tempo da obra ou das obras, né? Então, assim, você passa, sei lá, meia hora em cima do palco fazendo algum conjunto de obras
Você tá aquela meia hora em cima do palco, na verdade, é uma infinidade de tempos distintos, porque a cada obra você é jogado dentro de uma gramática de tempo, assim, distinta, né? Eu estou tentando fazer uma ligação entre quem está fazendo a música em cima do palco e quem está assistindo. Quem está assistindo está no tempo, está no Cronos, né? Está no tempo do relógio. E a música te tira completamente, né? A música te traga, né? De uma forma violenta, praticamente. E essa relatividade que você acabou de escrever é outra situação que é incrível. E é inexplicável, tá? Tô tentando explicar aqui algo que não se explica. Outro dia a gente falou com a Selma do Thierry, né, que a gente tem hemisférios no nosso cérebro que cuidam de partes distintas. Então você tem um da fala, você tem um da parte lógica, né? Então dependendo, eu até expliquei que eu não consigo, por exemplo, fazer cálculos, contas complexas em outra língua, eu só consigo fazer em português. Eu faço a conta na minha cabeça em português, aí eu traduzo o resultado. A música, tendo aula de música, né, eu percebo que ela também está dentro da área do cálculo, que ela é lógica. Né? Apesar dela acessar uma parte emocional nossa, quando a gente está executando, você tem que quebrar o tempo lá em várias partes, né? E você está pensando o tempo, ela entra na parte lógica da nossa cabeça. Então, para quem toca, né? Então, você quebrar um tempo, você pega, eu me meti uma vez, eu até gravei, ficou bonitinho. Take Five, do Dave Brubeck. Pô, aquele negócio é 5/8. Tem que bater no cara que fez aquele treino. É um tempo completamente quebrado, né? Não é um tempo normal. Então, quando você pega esse andamento e fica na sua cabeça tentando olhar como que vai encaixar totalmente ali instrumento com instrumento, é muito quebrado, né? O nome da música, inclusive, é Take Five, porque ele fez exatamente essa brincadeira com um tempo que não é usual, né? O tempo da música é 5/8. É bem que é jazz, né? Então ele quebrou ali, tem um swing, gera um swing no balanço da música, mas o tempo é esse. Se você botar ela 4/4, ela não vira, não existe essa música 4/4. Ela é 5/8, né? Ela foi concebida para ser 5/8. É o tempo dela, é o tempo que vai entrar cada nota dentro da harmonia, dentro do compasso, dentro do balanço dela. E na música, e quando você pega os músicos muito bons, um amigo contando que ele tem uma experiência com o Milton Nascimento, esses gênios, né? O Milton, o cara tocava para ele, o Milton, não é assim. Aí ele ia lá e tocava, tipo, na 8ª vez ele entendeu como que era para tocar. A diferença temporal da nota era algo... Só que depois que o cara entendeu e tocou, ele viu que ficou muito mais belo aquela pequena nuance de tempo. Música é tempo. A música tem muito tempo. Por isso que anima tanto falar desse assunto nesse podcast. Olhando exatamente para isso, para ver a importância do tempo, né? Para você amar, para você se colocar no lugar do outro, para você não ser indiferente ao outro. Tudo isso daí precisa de tempo. Se você não dedica o tempo, quer dizer, se você não dedica o seu presente para os outros, você não é nada para ninguém, né? Então, perceba como é importante você ter o tempo para que você possa dar o tempo, né? Quem não tem tempo não é nada para ninguém. Como é que você pode ter tempo? Nem para si, Como é né? que você pode ser alguma coisa se você não tem tempo? Isso aí é a pergunta para todos nós. Nós temos que ter tempo. Aquilo lá, as pessoas não têm tempo para pensar, mas se elas pensassem, elas teriam tempo. Entra nesse lugar aí. Entra exatamente nesse lugar. E, Rafa, fala aí dos compassos. Então, essa música, ela de novo é interessante porque assim, ela tem uma métrica que parece, ou seja, ela tem uma sucessão rítmica que parece ser estruturada tradicionalmente e né, os compassos têm um tamanho
pré-determinado, ele não extrapola nada, ela segue tranquila. Quando a gente ouve, especialmente prestando bastante atenção na bateria, você vê que tem um discurso rítmico que é tradicional. Ao mesmo tempo, ele trabalha com as texturas sonoras, né? Ou seja, você percebe claramente que o baixo, a guitarra e a bateria, eles vão se juntando e se separando ao longo da execução de uma forma muito interessante. Ele vai criando texturas sonoras. E essas texturas sonoras, elas são tão bem caracterizadas e elas têm efeitos tão avassaladores que elas acabam interferindo um pouquinho no tempo da música. Por exemplo, eu citei há pouco, né, que eu escuto claramente uma batida diferente da bateria em alguns lugares, que para mim, parece uma batida do coração, parece uma coisa meio cardíaca, né, que é aquilo que no final me chama muita atenção, porque só sai, deixa de existir, para mim, responde todas as perguntas, né, mas é uma questão individual. Essa batida que eu tô falando que é da bateria, e evidente é o bumbo da bateria fazendo, mas ela tá completamente junto com o baixo. Então, o resultante sonoro é completamente diferente. Essa sonoridade distinta, que você fala, eles criaram uma sonoridade, né? É essa textura. Então, até o tempo dessa música, ele tá, de certa forma, meio subjugado por essas texturas, essas paisagens sonoras que eles vão criando. Ou seja, eles brincaram com o tempo. Quem dava aula disso aí, fez algo muito parecido do jeito que você está falando, que eu acho que é a The Best nisso, foi o John Bonham, com o John Paul Jones, dos Led Zeppelin, junto com o Jimmy Page. Eles têm uma música que eu acho muito característica nisso, que é Kashmir. A guitarra tá 4x4 e a bateria tá 3x4. Polirritmia. Exatamente, só que como o 3 é múltiplo de 12, assim como o 4, a cada 3 compassos eles tocam juntos. Então ele vai na polirritmia, ele vai lá, desencontra, encontra, desencontra, encontra. Isso gera não é um desconforto, mas é o famoso efeito sonoro. É efeito sonoro. Ele faz isso aí na nossa cabeça. Quem escuta fala, nossa, né? Mas parece que está fora do tempo, mas está no tempo e anda, porque essa polirritmia são instrumentos tocando em tempos diferentes, mas que se encontram e se desencontram no decorrer da melodia, né? E isso acontece no time. O que eu acho interessante pontuar, Ricardo, em relação ao tempo na música ocidental dos últimos 4 séculos, isso é bom deixar claro, é que existe uma hierarquia dos tempos. Então, quando a gente fala em música, você está falando de compasso 4x4, compasso 3x4, né? Que não é tão difícil de entender. É um compasso que você tem 4 tempos, onde é um compasso que você tem 3 tempos e assim por diante. Mas o que a gente não pode esquecer, e essa é a principal característica da música, porque senão seria tempos contínuos, ininterruptos, não teria relação. Não, a música ocidental trabalha com tempo forte e tempo fraco. Então, o primeiro tempo de cada compasso é o tempo forte. Os demais são menos fortes. É por isso que é tão importante você ter um compasso de 4 tempos, um compasso de 3 tempos, porque senão seriam todos os tempos iguais. Quando você nos descreve esse exemplo que você acabou de dar de uma música em que um instrumento está em 4, né, um compasso quaternário, e o outro instrumento está tocando junto num compasso ternário, e ele vai se encontrar depois de algum tempo, essa é a beleza da música. Na verdade, o que a gente está dizendo é que os tempos fortes desses 2 instrumentos que estão tocando juntos está dissociado em alguns momentos e se associa em outros. Isso gera o que na música brasileira a gente está tão acostumado a fazer, a gente nem percebe, que é a famosa síncopa, quando a gente muda o tempo forte do lugar. Porém, esse exemplo que você deu, os instrumentos estão juntos, então não é simplesmente uma síncopa, como o samba tem síncopa, o choro tem, não, é muito mais do que isso, é uma polirritmia mesmo, né? De novo, é um efeito lindo. É um efeito lindo. E tem um pouco nesse time também que ele coloca um pouco de polirritmia na bateria, mas é bem mais discreto do que a pancadaria que é Kashmir na abertura. I am a traveler of both time and space.
ela fica tão polirrítmica que parece, ela deixa até uma noção pouco ocidental, parece até que ela tem um lado oriental. Suplanta um pouco, né? Suplanta um pouco, dizendo, parece que ela tem um lado oriental, porque ela sai daquela... Do que a gente está acostumado. E é tempo, não, está falando em tempo em música, está falando em tempo na vida das pessoas, e está falando em percepção do tempo, está falando do presente. É delicioso falar disso, né? No final lá, o cara fala de escutar o badalar do sino de ferro. Chama-se as para se ajoelharem. Até esse badalar tem um tempo. Até o sino tem o seu tempo. Softly spoken magic spell. Should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.
Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.